A paz do Senhor a todos vocês, meus amados irmãos, meus amigos. Muito obrigado aí a todos vocês que visualizaram a lição de número 8. Bill, que Deus abençoe a todos vocês. Aqui, quero pedir a vocês que não é inscrito ainda no canal, se inscrevam, ativem o sininho, tá bom, pessoal? Para ficar recebendo as notificações das próximas, vídeos. Também, pessoal, dá um likezinho, tá bom, pessoal? Para me ajudar a fortalecer o canal. E um comentário, se você quiser compartilhar também, que é importante, tá bom? Então, essa é a lições bíblicas do quarto trimestre de 2019 da revista Adultos, certo? Aqui é a revista do professor, publicado pela cpad.com.br, certo? Aí o tema da lição: o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Aqui nós vamos encontrar a lição do número 9, tá bom? Que é aqui o título da lição, ó, de domingo, 1º de dezembro de 2019, o reinado de Davi, certo? A leitura, o textuário diz assim: e entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo, segundo Samuel 5:12, né? Então aqui Davi está entendendo que Deus estava confirmando o seu reino. A verdade prática, meus amados irmãos e amigos, diz assim: a glória do reinado de Davi deve-se antes de tudo à boa mão de Deus que estava sobre ele, certo? Então, é a verdade prática. Então, Davi, em todo o seu ministério, antes de tudo, aquele reinado próspero, reinado sólido, ali estava a mão de Deus sobre aquele reinado, sobre Davi, porque era um homem temente a Deus, e a Bíblia diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, Deus estava com Davi naquele ministério, naquele reinado. A leitura diária nós vamos encontrar aqui, tá bom? Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, certo? Olha, aqui nós vamos encontrar a leitura bíblica em classe, tá bom? Tá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12, certo? Nós vamos encontrar aqui todo o texto bíblico. Não vou ler para vocês para ficar muito longo, tá bom, pessoal? Mas aqui está escrito, vocês estão vendo aí, certo? Tá bom? Então, o objetivo geral da lição é demonstrar que o reinado de Davi foi bem sucedido por causa da boa mão de Deus que estava sobre ele. Então, qual o objetivo geral desta lição? É mostrar que a mão de Deus estava sobre Davi, certo? E que todo aquele reino foi bem sucedido porque Deus estava com ele. Aqui, interagindo com o professor, nós vamos encontrar assim, ó, a ideia central desta lição é que tudo o que fizemos só pode ter um bom desfecho se a mão de Deus for convosco, porque Deus era com ele em tudo o que fazia, no caso com Davi. Ter essa percepção espiritual é essencial para que a nossa vida espiritual seja mais vigorosa e abençoada. Pronto, aqui é aquilo que eu já falei do início, que a mão de Deus estava sobre ele, e o objetivo da lição é mostrar que Deus estava com Davi, certo? O comentário aqui da lição, que nós vamos começar agora, na introdução, eu vou ler só essa parte aqui que eu grifei para vocês, que diz assim, ó: Davi é considerado um tipo do Messias. Isso está confirmado pela profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, mencionada pelos escribas nos dias de Herodes, pelo texto de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2, e pela profecia de Gênesis, capítulo 49, versículo 10, em relação a Cristo. Então, nós vamos encontrar também um simbolismo do reinado de Davi com o reinado de Jesus, certo? O reinado de Davi, no caso, foi um reinado humano e terreno, e no caso de Jesus é um reino eterno, um reino espiritual e eternamente, certo? Então tem essa comparação entre o reinado de Davi, porque foi um reinado sólido, foi um reinado persistente, um reinado abençoado de um homem que temia a Deus, segundo o coração de Deus, um homem que sabia reconhecer os seus erros, sabia se arrepender, foi pecador, mas reconheceu o seu pecado. E nós vamos encontrar o reino de Cristo, que é um reino eterno. Jesus não pecou, não falhou, e o seu reino é, portanto, eterno. Então, só uma comparação entre o reino de Davi e o reino de Cristo, certo? Agora aqui,
A gente vai ver aqui, ó, o primeiro tópico, que Davi é constituído rei, certo? Então, 3 motivos para sua escolha. Quais são esses motivos, né? Esses 3 motivos. Primeiro, né, ele preenchia todas as condições da realeza, o que prontamente excluía a possibilidade de uma liderança estrangeira. Então, ele estava dentro dos padrões, era um israelita, era um homem temente a Deus e estava dentro dos padrões, não era um estrangeiro, portanto, era um conterrâneo e tinha toda a condição de ser um líder do povo de Israel. O segundo motivo para escolher Davi como rei foi devido à sua liderança militar. 1 Samuel, deixa eu focalizar aqui, pronto. Sua liderança militar, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 16, certo? Então, ele foi um homem, né, guerreiro. Nós sabemos que ele matou o gigante Golias, um homem de quase 3 metros de altura, e Davi muito pequeno, mas ele era um homem estratégico, era um homem temente a Deus, e a sua guerra, ele deixava bem claro que a força dele vinha do Senhor. Então, era um homem guerreiro, um homem valente. Então, um segundo motivo da escolha de Davi como rei foi a sua liderança militar. Um homem que conseguia atrair pessoas para ser seu companheiro de guerra. Então, isso foi um dos motivos que atraiu Davi ao seu ministério de rei. O terceiro motivo estava pautado em uma promessa da parte de Deus. Então, já existia uma promessa de Deus. Lá em Gênesis, nós já vamos encontrar uma promessa de Deus de um reino sólido, de um reino persistente e um reino que tinha a bênção de Deus. Então, ele estava se cumprindo aí no reinado de Davi. Então, já era uma promessa de Deus para esse reinado sólido e Davi era esse homem escolhido. O segundo subtópico, Davi como pastor e chefe. Na Bíblia, a figura do pastor de ovelhas serve para descrever os governantes de Israel. Por quê? Porque o pastor de ovelha era um homem que cuidava das ovelhas com muito carinho. No caso de Davi, Davi tinha um amor pelas ovelhas. O pastor ele tinha a preocupação de procurar os bons pastos para a ovelha, de uma água tranquilas e de levar as ovelhas para o curral, para deixar seguros, de tomar as ovelhas dos devoradores, né? Então tudo isso tinha esse pastor de um cuidado com as suas ovelhas, e um pastor de ovelha era uma pessoa excelente para cuidar das ovelhas do povo de Israel. Então Davi foi um pastor de ovelhas, e assim como ele cuidou das ovelhas do seu pai, ele também saberia cuidar das ovelhas de Deus, que era o povo de Israel. Então Davi tinha essa qualidade. Estava claro que para Davi ter um reinado consolidado, bastava apenas ser um líder, um pastor amoroso, não um despota ou um tirano, ou seja, aquele que não ama a ovelha, um homem mau. E Davi não tinha isso, certo? O apóstolo Pedro diz que o pastor deve pastorear o rebanho sem qualquer exibição de domínio, mas sendo exemplo do rebanho, ou seja, aquele que cuida, aquele que ama. Então Davi tinha essas qualidades. Olha, esse terceiro subtópico é entrando em aliança com o povo. Ninguém consegue fazer alguma coisa sozinho. Portanto, precisava fazer aliança com todos para ter um reino bem fortalecido. Por isso, foi ungido rei sobre Israel, e todos prometeram lealdade ao rei, né, Davi, certo? Então, nós vamos encontrar Davi aqui entrando em aliança com o povo. Davi estava ali juntamente com o povo, né, fortalecendo o seu reino, o povo apoiando Davi, certo? Tanto o povo apoiava Davi, como Davi estava apoiando o povo, certo? Davi tinha uma qualidade de guerreiro e as pessoas viam isso via Davi como líder. As pessoas viam Davi como uma pessoa que realmente poderia defender aquele povo, no caso o povo via esse Davi, e Davi aproveitou, né, essa confiança do povo e fez aliança com o povo, né? Então, nós podemos ver aquele homem com a sua experiência de pastor que amava as ovelhas, ele também iria amar aquele povo. Então, Davi estava abraçando aquele povo, o povo abraçando Davi, então ficou um reino bem resistente, porque tanto o rei tinha o apoio do povo e o povo confiava no rei,
né, tinha ele como um guerreiro, um homem forte, um homem temente a Deus, e isso era suficiente para deixar um reino forte e um reino sólido. E tudo isso, a mão de Deus estava sobre, né, esse reinado. Né? Deus estava colocando no coração do povo, né, para apoiar Davi, e Davi estava, como homem temente a Deus, estava ali apoiando aquele povo também, né, protegendo aquele povo, guardando, porque ele dava essa segurança para aquele povo. O segundo tópico, nós vamos encontrar a consolidação do reino de Davi. O que é isso? É o reino sendo forte de Davi, né? Um reino fortificado. O que foi que Davi fez? A edificação de Jerusalém. Davi, né, já edificou Jerusalém, que era a capital do seu reinado, certo? Então ele edificou aquela cidade, fortificou ela, deixou uma cidade bonita, bem edificante e atraente. Tão logo é ungido rei, Davi se lança ao trabalho. O primeiro intento é tornar sua capital forte e bela. Sua corte e família tornaram-se grandes e notáveis. Então, todo mundo observaram, está lá em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 2 e 5, e capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16, nós vamos encontrar, né, a edificação dessa cidade, a referência e um reinado belo, uma cidade bonita, para que ele pudesse reinar naquele lugar, certo? Até aqui, nós vamos encontrar justamente essa consolidação, esse fortalecimento do rei Davi e do seu reinado. Davi trouxe grandes mudanças ao povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel estava vindo de um reinado de Saul, um reinado em que o homem não temia mais a Deus, a religião, né, não estava mais a mesma, o povo não estava adorando mais a Deus como estava tendo uma decadência espiritual, e Davi trouxe logo mudança ao povo, trouxe segurança logo ao povo, fez uma mudança religiosa que nós vamos ver mais a seguir, tá bom? Diz assim, com a presença de Deus na vida, Davi consegue derrotar seus inimigos e controlar suas fronteiras, mantendo sob o seu poder, certo? Então, aquele homem ali guerreiro já estava conseguindo conquistar, deixando a cidade segura, deixando o povo tranquilo, deixando o povo seguro, era justamente o que o povo queria, né? Fortalecendo as fronteiras, fortalecendo a cidade e o seu reinado. As reformas religiosas. O sentimento que o envolve revela grande respeito pelas coisas de Deus. Deixa aqui focar novamente. Dentre outras coisas, Davi valorizava tudo aquilo que estava relacionado às ordenanças divinas. Ele respeitava o sacerdócio, a arca e procurava preservar toda essa herança espiritual, inclusive elevá-la. Então, como homem de Deus, um reino, né, referente, um reino temente a Deus, que reconhecia a soberania de Deus, quando ele foi matar o gigante Golias, seu inimigo, aquele filisteu, a Bíblia diz que ele disse que, eu vou na força do Senhor. Quem é esse que afronta o Deus vivo? Então ele já tinha essa perspectiva, já sabia que Deus era quem guerreava por ele e que Deus estava com ele. Então, a reforma religiosa, ele começou logo como um homem que tinha um sentimento pelas coisas de Deus, um homem que temia a Deus, começou a fazer mudança no seu reinado. Davi era um homem que amava as coisas de Deus. Nas cerimônias religiosas, ele se entregava para adorar o Senhor, o que por vezes para alguns causava escândalo, como foi para Mical, mas procedia assim porque desejava exaltar o seu Deus. Aquela quando Davi estava tão alegre na presença do Senhor, a Bíblia diz que Davi dançava que aparecia nas suas coxas. E aí Mical, sua esposa, achou aquilo ridículo, e está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20. Mas aquilo que Davi estava demonstrando era uma alegria para com Deus, era um sentimento de alegria e de vitória, porque Deus estava dando vitória a ele, né? Com essa referente também à Arca da Aliança, enfim, outras coisas ali, a vitória sobre os seus inimigos, e Davi estava ali alegre na presença de Deus. Podendo ver que três coisas importantes iriam caracterizar a aliança davídica. Primeiro, a firmeza da sua família na terra. B, seus sucessores teriam a presença de Deus. E C, uma dinastia eterna. Então, aí são três coisas importantes que estava caracterizando ali a sua aliança davídica. Ou seja, Deus estava prometendo a ele um reino eterno,
né? Já se referindo também ao reino de Jesus, enfim. Então, são coisas ali que estava caracterizando ali o seu reinado. O terceiro tópico é a grandeza política do reinado de Davi. As realizações militares. Nas escrituras há registro, deixa eu focalizar aqui, pronto. Nas escrituras há registro das diversas ações militares de Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 14. Nós vamos encontrar o registro das vitórias e das guerras que Davi enfrentou e das vitórias que Deus deu a ele. Muitos denominam esse texto de o Davi que ataca. Note que as tônicas dos versículos é sobre os verbos feriu, sujeitou, matou, tomou. Sua ação começa com o desbaratamento dos filisteus, mas vai se alastrando até fazer fronteiras com outros povos, já nos limites de Israel. Então, aqui nós vamos encontrar Davi vencendo os seus inimigos, Davi vencendo reinos nas suas batalhas. Aqui é chamado de conquistas militares, certo? As realizações militares, ou seja, as guerras que Davi fez. Nós vamos encontrar aqui, ó, lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 14, nós vamos encontrar Davi, versículo dizendo que Davi feriu o inimigo, Davi sujeitou seus inimigos, Davi matou, Davi tomou. Então, são algumas referências que mostram que Davi venceu os seus inimigos. Aí ele venceu os filisteus, os moabitas, os sírios, os edomitas. Está registrado lá aqui em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 14. Não demorou para que importantes possessões gentílicas estivessem sob o controle de Davi. Como é maravilhoso ter um líder cujo coração e força são dominados pelo Senhor. Deus deseja levantar líderes segundo seu coração. Aqui no dia de hoje, nós precisamos de homens que tenham um coração como o de Davi, homens tementes a Deus, que vejam as ovelhas como algo precioso de Deus e que governe as igrejas não pensando em si mesmo, mas pensando em Deus, pensando que está cuidando da obra de Deus e que um dia esses homens também vão prestar conta diante de Deus por todo o seu cargo, por todo o seu trabalho. Certo? Então a Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho. Então, aqueles que trabalhou bem receberão benefícios de Deus. Aquele que trabalhou mal, infelizmente, vai receber de Deus, de tudo aquilo que ele fizer, ele vai receber pelo que ele fez, diz a palavra de Deus. Ó, aqui já nessa parte aqui, no subtópico, aqui. Deixa eu aqui tentar localizar aqui, que não está conseguindo aqui localizar, pessoal. Deixa eu só caçar aqui, tá bom? Pronto, agora deu certo. Ó, as administrações de Davi. Foram muitas as mudanças realizadas por Davi. Importante mudança teve, ó. No comando de suas tropas, teve na frente Joabe, um homem valente e temente a Deus também. No campo religioso estava 2 sacerdotes, Zadok e Aimeleque, homem também temente a Deus. E na parte de registro dos documentos do Estado estava um cronista, um escrivão. Certo? Então Davi separou esse sacerdote, separou esse general que estava à frente do seu comando, separou esse escrivão para que pudesse administrar o seu reino contigo. Esse corpo administrativo não era autônomo. Todos agiam com a permissão do rei, certo? Então, o rei estava fiscalizando, ali aqueles homens temiam a Deus, qualquer decisão eles perguntavam ao rei como é que estava. Então esse corpo administrativo, certo? Os sacerdotes, aquele comandante, Joabe, certo? Então, esses homens estavam ali juntamente com o rei. O sucesso de um obreiro depende de oração, pregação, ensino, mas também de saber administrar com eficiência as coisas de Deus. Para isso são chamados Tiago 1,5, Então o sucesso de um obreiro, no caso nos dias de hoje, não depende de um obreiro, depende muito da oração desse homem, da pregação, do ensino e também de uma boa administração eficiente para com a obra de Deus. O culto público. Davi fez consideráveis mudanças no culto público. Os sacerdotes eram Zadok e Aimeleque, segundo Samuel 8,17, certo?
Ele o fez com todo cuidado, amor e reverência, tendo sempre como objetivo a maior glória de Deus, certo? Então, aqui nós vamos encontrar a parte religiosa, Davi reformando o culto, pois vinha de um reinado de Saul, em que não existia mais essa adoração a Deus, não existia mais, o povo estava se afastando de Deus, pois quando o rei se afastava, o povo também se afastava. Saul já estava afastado de Deus e Davi estava agora, né, organizando o culto, organizando o trabalho do Senhor, fazendo mudança ali no seu reino para que tudo ocorresse dentro da vontade de Deus. Aqui na conclusão nós vamos encontrar o reinado de Davi e de seu filho Salomão ficou conhecido como a Era de Ouro de Israel. Mas, na verdade, o rei Davi sabia que a fonte verdadeira de toda a grandeza do reino vinha de Deus. Porque, deixa eu organizar aqui, pronto. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Então aqui nós vamos encontrar a declaração do próprio Davi dizendo que tudo vinha de Deus, certo? Então depois, pessoal, aqui nós vamos encontrar o ponto central da lição, que eu quero ler aqui com vocês, tá bom? Deixa eu aqui melhorar aqui o foco. Certo? Aqui, ó. Ponto central. A boa mão de Deus estava sobre o reino. Deixa eu focalizar aqui bem direito. Pronto. Pronto. A boa mão de Deus estava sobre o reinado de Davi. Por isso ele foi bem sucedido. Então, o foco da lição é justamente isso, que o reinado de Davi foi um reino muito abençoado, foi um reino fortalecido, de um homem temente a Deus, e a mão de Deus estava sobre ele. O que nós podemos tirar de lição para nós nos dias atuais? Que a mão de Deus esteja sobre nossas vidas, para que nós possamos fazer bem, né, o nosso ministério, como cantor, como pregador, como orador, evangelista, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros. Então, que tudo isso, né, nós possamos aprender que a mão de Deus estava com Davi, e para que nós também tenhamos um ministério bem sucedido, é preciso que nós também esteja sob a direção de Deus e que a mão de Deus esteja sobre nós. Que Deus abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus. Amém.